Oi, gente, e aí, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre estrutura de trabalhos acadêmicos. Essa terceira parte desse conteúdo que a gente está vendo, ele é voltado para a base de dados, para fontes, ou seja, para onde vocês vão pesquisar quando vocês vão fazer algum tipo de trabalho acadêmico, né? Até porque deixa eu passar o slide aqui para frente, né? Como a gente vai tratar isso, né? Por exemplo, como a gente vai trabalhar ou pesquisar uma informação para colocar em um trabalho acadêmico, quais fontes a gente vai utilizar, né? A gente inicia esse vídeo falando um pouquinho com essas perguntas, né? Indagando, então, com essas perguntas. Porque é muito fácil a gente ter um tema de um trabalho e simplesmente jogar no chat GPT e aí baixar lá 3, 4 parágrafos, 5 parágrafos do conteúdo para a gente e a gente nem sabe qual que é a fonte disso, né? Ou seja, o ChatGPT buscou aonde isso, aonde é que está a fonte dessa informação. Então, a gente não utiliza o ChatGPT para fontes de trabalhos acadêmicos, e sim a gente tem que buscar essa informação em fontes seguras, em fontes renomadas, né? Mas que fontes seriam essas? Muitas vezes os alunos, eu falo isso por experiência própria, né? Muitas vezes os alunos trazem trabalhos para a universidade e utilizam fontes como portal da engenharia.com.br, engenhariacivil.net.br como fonte, né? A gente tem que tomar cuidado porque será que esses sites são idôneos, honestos? Será que eles estão trazendo uma informação correta? A gente não sabe, né? Então a gente tem que ter maneiras e maneiras de pesquisar um trabalho acadêmico e utilizar fontes seguras de busca. Por exemplo, se eu vou buscar uma notícia sobre algum evento climático para trazer para um trabalho que eu estou pesquisando sobre a influência do clima numa edificação, eu posso utilizar um site da Folha de São Paulo, do G1, do portal G1, do portal da R7, eu posso trazer notícias de sites. Eu quero trazer algum dado econômico. Eu vou buscar na revista Exame, né? Então eu posso buscar nessas fontes de informação. Agora, tem alguns trabalhos, alguns tipos de pesquisa que a gente não pode utilizar esses sites, né? Por exemplo, eu vou fazer um trabalho sobre durabilidade de concreto. Eu não vou utilizar um site qualquer, né? Sustentabilidade.com.br, né? Então, quer dizer, que site que é esse? Então, a gente tem que ter uma visão mais crítica disso, de onde a gente está pesquisando, né? É óbvio que quando a gente pesquisa em livros, né, a gente pega um livro na biblioteca e pesquisa livros didáticos, livros de ensino, a gente pode utilizar tranquilamente esses livros, né? Agora, quando a gente utiliza pesquisa de internet, a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela nesse ponto, né? E aí, além das notícias que a gente pesquisa, eu vou trazer aqui alguns sites que a gente pode pesquisar temas de trabalhos que a gente está fazendo para a universidade, e aí vocês podem pegar esses trabalhos ali e utilizar como fonte de referência, né? Como referenciar isso. Essas fontes, então, o que eu já comentei nesse slide aí com vocês, tudo certo. E aí a gente tem principalmente revistas científicas, né? Que pense que a gente tem revistas eletrônicas e físicas, né? Físicas cada vez menos, sobre diversos temas, economia, saúde, meio ambiente, assim por diante, né? E aí no meio acadêmico a gente também tem revistas científicas, né? Que são um pouquinho diferentes daquelas revistas que a gente vai folhear, então, quando a gente está esperando numa consulta médica, alguma coisa do gênero, né? Então, essas revistas científicas, né, elas são encontradas na internet e são revistas que trazem um tema específico, né? A gente tem diversas revistas diferentes, né? Por exemplo, a gente tem revistas que só trazem artigos científicos sobre concreto, tem revistas científicas que só trazem artigos científicos sobre estruturas de concreto armado, sobre meio ambiente, sobre durabilidade de materiais, sobre ambiente construído, né, construção civil e assim por diante, tá? Então a gente tem revistas nacionais e tem revistas internacionais. Muitas vezes essas revistas nacionais elas têm uma credibilidade ok, legal. E tem revistas internacionais também, que podem ter credibilidade baixa, pode ter uma alta credibilidade, né? As revistas de alto impacto, de alta credibilidade, geralmente são revistas de cunho internacional, né? São feitas em inglês, principalmente. Mas a gente tem alguns exemplos de revistas nacionais que também têm um impacto legal e são em português ou em espanhol, né? Então isso vai variar muito. Mas
aqui nesse slide a gente consegue ver o site da Sucupira, né, .caps.gov.br, que é o site que a gente pode pesquisar e consultar quais são essas revistas científicas que a gente vai pesquisar para fazer um trabalho acadêmico, né? E aí também elas seguem uma classificação, né? Ali no terceiro parágrafo desse slide eu coloco ali que A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C, né? Então quer dizer, A1, uma revista científica nível A1 é uma revista lá em cima, alto impacto, entre as melhores revistas do mundo, né, daquele tema. Então a gente está falando de uma revista muito boa. A 2 também muito boa. B1 já começa a decair um pouco, B2 um pouco menos. Então quer dizer, quanto mais vai decaindo ali nessa escala, menor o impacto dessa revista, menor a importância dela e menor a credibilidade que ela tem, né? Então a 1 a mais que tem mais credibilidade e a C sem classificação, que é a que não tem teoricamente credibilidade, né? Como é que a gente publica um artigo nessas revistas, né? Claro que a gente poderia ficar falando aqui um monte de tempo sobre isso, mas a gente escreve um artigo científico de acordo com um trabalho acadêmico que a gente realiza na faculdade, uma pesquisa, alguma coisa nesse sentido, e aí a gente submete para avaliação, né? Então o chefe dessa revista aí, o diretor, né? Ele vai pegar esse teu artigo, ele vai ler e vai ver, realmente ele tem alguma relação com o que a revista propõe, né? Tipo, tá dentro do tema? Ok. Se está dentro do tema, ok. Ele manda para 2 avaliadores, né? Avaliação aos pares, que a gente diz, né? Então, 2 professores de universidades diferentes, sei lá, do Brasil inteiro, às vezes do mundo, né? Vão avaliar esse teu trabalho. E aí eles vão pedir para você fazer algumas correções e vão dizer se está ok ou não para publicar. Se não tiver ok, eles recusam. Se tiver ok, então você publica nessa revista, né? Então, assim, revistas A1, A2, geralmente são trabalhos de doutorado, né? E pesquisas de doutorado, de mestrado, que são publicadas nesse tipo de trabalho. E quando a gente tem TCC, né? Dificilmente a gente chega nesse patamar. Mas a gente consegue publicar em uma B1, B2, B3, né? E assim por diante. Mas, claro, com impacto menor, tá? Aí a gente tem aqui algumas plataformas de pesquisa que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que a gente pode pesquisar artigos científicos de acordo com o tema que a gente quer. A Cielo é uma das mais importantes, tá? Eles têm revistas principalmente da América Latina, né? Então Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Espanha, Portugal, México, Venezuela, né? Mais países latino-americanos, né? Ou então países que falam língua portuguesa ou em língua espanhola, né? Então, esses países aí, basicamente, a gente consegue achar os artigos, e aqui está uma base, uma fonte de dados aí da Cielo, né? Ali nessa barra ali, enter one of more words, você consegue botar o tema do trabalho, sei lá, concreto autoadensável, ou então sustentabilidade em edificações, né? E o tema que você quiser, e aí você busca, e aí você tem os artigos. Dá para filtrar artigos em português, inglês, espanhol, né? E assim vai vir uma chuva de artigos e você vai conseguir ler e buscar qual artigo tem a melhor informação para você utilizar na sua pesquisa. Aí a gente tem o portal de periódicos da CAPES, né, que então são 400 instituições participantes desse programa, né, a gente também consegue buscar vários artigos e vários trabalhos acadêmicos nesse portal de periódicos da CAPES. É legal, é interessante, mas eu acho que a Cielo ainda é um pouco mais interessante, tem uma base de dados um pouquinho maior para a gente buscar esse trabalho. Mas os periódicos da CAPES também é bem utilizado. Aí a gente tem a biblioteca de teses e dissertações da USP, né, que é essa daqui, tá? Que a gente também consegue buscar, então, teses e dissertações. Teses de doutorado, lembrando, dissertações são trabalhos de finalização de mestrado, né, da USP, então não vai ter TCC, que é de graduação, tá? E não vai ter artigo científico, então vai ter trabalhos extensos. Uma dissertação tem 100, 200 páginas, igual uma tese de doutorado também, tem até 200 páginas aí, de 300 às vezes, né? Então são trabalhos extensos, mais profundos sobre algum tema. Então, se você quiser se aprofundar num tema específico, acho que seria uma boa forma da gente utilizar. Teses, dissertações e artigos são os 3 trabalhos que vocês podem sempre citar em qualquer trabalho acadêmico que vai ser bem visto, tá? Então, assim, são trabalhos muito bons. Aí a gente tem o LUME, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também, da mesma forma, são teses e dissertações, e também TCC, se eu não me engano aqui, que tem disponíveis na internet sobre
os formados, então, pela URGS, né? Então, pela Federal do Rio Grande do Sul, tá? Tem o Google Acadêmico, também é utilizado, mas aí já tem alguns tipos de artigos que não têm avaliação, que não foram publicados em revistas científicas, mas estão disponíveis aí, tá? Então, assim, dá para pesquisar, mas tem que ter também um ponto crítico aí no que a gente vai pesquisar aqui no Google Acadêmico. Né? Então, aqui também tem a pesquisa, né? Como o Google normal, você também pode utilizar algo do gênero, tá? E a gente tem a biblioteca de tese e dissertações, né? Então, essa biblioteca aqui eu gosto bastante, tá? Essa biblioteca de tese e dissertações é uma biblioteca que tem 155 instituições cadastradas, 730 mil dissertações e quase 300 mil teses de doutorado, né? Cadastradas aqui. Então, você consegue pesquisar trabalhos acadêmicos do Brasil inteiro, né? De muitas instituições de ensino tem o repertório aqui. Então, se eu não me engano, a UDESC não está participando, mas outras instituições sim, né? Se você procurar um tema específico aqui, né, você vai conseguir achar muitos trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, principalmente desse tema. Então, eu acho que a Cielo é importante e a biblioteca de teses e dissertações seria o número 2 aqui, para você pesquisar, tá? E também tem depois o Science Direct, que é uma plataforma internacional. Então, assim, para título de um dia, se vocês forem fazer mestrado, doutorado, o Science Direct é o site mais utilizado, né? Então a gente deixa até os trabalhos acadêmicos nacionais um pouco de lado e cita mais trabalhos de revistas de alto impacto, aquelas revistas A1 e A2 principalmente, né? E para achar artigos dessas revistas, A1 e A2, a gente tem que procurar do Science Direct, principalmente, né? Então aqui a gente vai encontrar artigos de alto impacto muito importantes, com muita credibilidade e principalmente revistas científicas de alto impacto também, aqui nesse site. Então aqui você consegue procurar, mas aqui o que é bem interessante é que a grande maioria dos artigos está em inglês. A gente até acha um outro artigo em português, mas é bem raro. Né? Então eu já achei, mas pouquíssimos artigos. A maioria são artigos em inglês que vocês vão encontrar. Então, traduzir o tema de português para inglês e depois jogar o tema de inglês aqui e aí procurar, e aí você acha diversos artigos científicos de renome aqui nesse site. Antes de encerrar, eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês exemplos de artigos científicos e eu gostaria que vocês dessem uma olhada para ver a estruturação desses artigos e como que eles funcionam. Tá? Vou tentar deixar em inglês e em português também, tá? Para vocês já irem se habituando aí em artigos científicos, tá? Para ver como é que eles são feitos, né? Qual que é a estruturação desses artigos científicos aí no meio acadêmico, que é a melhor forma da gente se comunicar no meio acadêmico. Eu sempre penso que quando a gente faz uma descoberta no meio acadêmico, a gente faz uma pesquisa, são anos de pesquisa sobre um tema, a gente faz uma descoberta, o que a gente faz? Publica num artigo científico em uma revista de renome. Tá? Então, quer dizer, as principais atualidades, as principais novidades do ramo da construção civil, de pesquisas, novidades de tudo, você vai encontrar aqui, né, no portal do Science Direct. Então, acho que de todos, número 1 é o Science Direct. Número 2, Cielo. Número 3, Biblioteca de Teses e Dissertações. Aí depois você pode começar a pesquisar nas outras referências, tá? Pesquisando nesses 3 primeiros sites que eu mencionei para vocês, Science Direct, Cielo e Biblioteca de Teses e Dissertações, garanto que dá para fazer qualquer trabalho acadêmico, seja um TCC, uma dissertação, uma tese de doutorado, né? Principal base de tema, então, seriam principal base de dados para vocês pesquisarem seriam esses trabalhos. Tá bom, gente? Então, nesse vídeo a gente encerra aqui. Acessem o material de apoio e deem uma olhada aí. Qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês. Tá bom? Obrigado.